olá, olá! Chegou a hora da nossa roda de conversa super agradável, liderada por William Alves. Nosso convidado, ele é panificador e especialista em orientar empresários que querem transformar o herdeiro sucessor em um líder empresarial. Participe com a gente aqui no chat. Nós vamos enviar perguntas, porque a gente ama interagir com você. William, você já está com a gente? Seja muito bem-vindo ao palco do ABIP Jovem pelo Brasil. Olá, obrigado, Jéssica. Muito obrigado. Queria agradecer aqui pela oportunidade, queria agradecer aqui em nome do presidente da ABIP, o Paulo Meneghelli, a também a nossa presidente da ABIP Jovem, Rita Gonçalves, que tem criado esse movimento aí com a gente. Muito feliz em estar aqui presente no palco e vamos lá conversar sobre sucessão em empresas familiares. Muito bom, William. Ó, a palavra agora é toda sua. A gente está ansioso aqui e o pessoal do chat com certeza também está ansioso para mandar muitos recadinhos para você. Então a palavra é toda sua. Obrigada. Obrigado, Jéssica. Muito obrigado também a Mari, que brilhantemente fez uma apresentação aí maravilhosa do Case Martins. E fiquei curioso para saber como é que foi a troca de comando na empresa Martins. Não sei se a Mari está na segunda geração, depois nós vamos perguntá-la, a partir de uma apresentação tão bela que ela faz com os líderes, com os colaboradores. Fiquei curioso em saber também como é que foi a troca de comando. Estamos aqui para falar um pouco do que é esse binômio emoção e razão que permeia as empresas familiares. Padaria, ela tem essa característica de empresa familiar, que é um negócio mundial, essa questão de empresa familiar. Nós temos muitos cases, muitos casos de empresas dando muito certo nessa troca de comando, na sucessão familiar, mas tem também casos em que está lá os sucessores, o fundador, o pai, os filhos, brigando muito, sem aquele diálogo, sem aquela, digamos, fala onde um consegue escutar o outro e a empresa se tornando um verdadeiro desafio. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse momento aqui e queria lembrar um pouco a todos aquele momento em que você chega na empresa e tem que ser feita essa troca de comando, em que há essa sucessão de empresa. Eu sou neto de panificador, filho de panificador e passei muito bem por isso. A minha, digamos assim, a minha sorte foi que desde muito pequeno eu consegui vivenciar a padaria junto com meu pai. Então, eu tenho mais duas irmãs e, na verdade, as duas irmãs elas não participaram muito ativamente dentro da empresa. Eu, muito novo, ficava ali dentro da empresa, dentro da padaria, meu pai levava, e eu fui experimentando aquele mundo de negócio. Falava com meu pai, na verdade, na prática, onde a gente vivenciava vários momentos ali dos setores da empresa. Já minhas irmãs não, minhas irmãs foram crescendo, estudando, foram ficando um pouco fora da empresa, e de repente, lá na frente, elas começaram a pensar se entraria ou não no negócio. E aí aqui nós já começamos a falar num tema. Você que é filho, queria falar um pouco com você. Como é que você está na empresa? Você é um filho sucessor ou você é um filho herdeiro? William, qual é a diferença do sucessor e do herdeiro? Na verdade, o herdeiro, ele tem por direito a empresa, ele é um sócio, na verdade, que vai ter o direito da empresa. Já o sucessor, além de ser um herdeiro, ele precisa se preparar, ele precisa entender que ele, a partir de então, dessa troca de comando, ele vai fazer todo um trabalho de continuidade de uma obra maravilhosa que o fundador, de repente, construiu. E os pais têm que entender que os seus filhos, eles são esses futuros sócios. Não tem jeito. Nós que somos filhos de empresários temos que entender que seremos sócios da empresa, sendo herdeiro ou sendo sucessor. A grande questão é, você está sendo um herdeiro que está indo para a empresa atrás dos seus direitos, atrás de todas aquelas questões que você acha que tem direito, ou você está muito mais querendo se envolver no negócio e entender e praticamente buscar ver como que você pode suceder? Porque, na verdade, quando você entende isso, você começa a entender a escolha que você quer fazer. Porque já que você, filho, é um futuro sócio, nós temos que entender que sócio bom é um sócio feliz.
E o que eu tenho visto e passado por muitas empresas é que essa preocupação de fazer um sócio feliz, ela não tem sido muito bem. Alô? Ei, nós tivemos um pequeno probleminha técnico. A gente parou, perdeu a conexão com o William. Aí é assim mesmo, quando a gente faz ao vivo, né? Quando a gente depende aí da internet, acontece às vezes esses percalços, mas a gente vai tentar restabelecer a conexão com o William. Enquanto isso, eu quero agradecer vocês que estão participando no nosso chat. Eu já vi que a Mari já chegou lá no chat e falou: vou responder todo mundo aqui. Então, muito obrigada, Mari, por essa participação, por essa atenção que você está dando, né? A todos os detalhes, todo mundo que participou durante a sua palestra. Eu vi ali muita gente animada, já mandando mensagem aqui para o William lá no nosso chat. Continua interagindo com a gente já vai restabelecer a fala com o William. William, você me ouve? Estou ouvindo, Ah, maravilha! Jéssica. Então, o William já está de volta. Obrigada, William. Muito obrigado, Jéssica. E o que acontece na nossa fala de que filhos são futuros sócios? É que nessa fala nós temos que entender que sócio tem um patrão. Sócio precisa dar satisfação. Toda vez que nós entendemos que filhos são sócios, é muito mais para trazer a responsabilidade também para o filho entender que você vai ter um patrão. Quem tem sócio tem patrão. Quem tem sócio tem que dar satisfação. E nessa ideia de dar satisfação é que existe uma primeira responsabilidade. Filho, você quer ser esse herdeiro que vai lá para dentro da empresa e vai atrás dos seus direitos? Ou você quer ser um sucessor que continua essa obra, que continua um legado, uma construção de família muito bem elaborada pelo aquele fundador? Essa é uma das perguntas que você precisa responder. Não tem nenhum problema você ser um herdeiro. O pai, em algum momento, vai entender. Se o filho quer fazer a escolha de ser médico, ele vai continuar sendo herdeiro da empresa. Porém, não adianta, talvez, a gente querer forçar que o filho seja o sucessor se aquilo não alega o coração dele. Vimos a apresentação da Mari no Case Martins, e a gente vê o quanto que há de alegria na realização do trabalho dela. Eu entendo que ela, por muitas vezes, deve ter pensado se entraria ou não nesse trabalho de padaria. E vejo que ela faz com muita alegria. Então, ela realmente decidiu continuar construindo a obra familiar. Ela realmente entendeu que ela poderia ser a sucessora para continuar a obra, o legado de uma família. E é interessante que você, no momento que decide ser o sucessor, se questionar: eu estou realmente preparado? Eu tenho uma competência para assumir toda essa obra muito bem realizada, muito bem construída pela minha família? Será que não é bom você começar a se questionar se seria bom você fazer uma experiência de ser possivelmente um funcionário de uma empresa fora para você entender quais são as responsabilidades? Eu tive essa experiência prazerosa de, antes de assumir um comando efetivamente da empresa, trabalhar em outros locais. E foi muito válido, porque ali eu pude entender o que era ser cobrado, o que era realmente gerar resultado, o que era assumir responsabilidades. E você poderia se perguntar, seria legal, nesse preparo dessa sua jornada de sucessão, você ter essa experiência fora? Ou se você não quer ter essa experiência fora, você começar a refletir. Você é um filho que quer empurrar no pai de goela abaixo as suas ideias? Ou você é um filho que, pensando em todo um respeito que o seu pai merece, em todo, digamos assim, uma honra que seu pai merece, afinal de contas, ele construiu algo do nada, com muito empenho, com muito trabalho. Será que você não precisa, na verdade, convocar seu pai para uma construção de ideias juntos, ao invés de você achar que, ó, pai, você está errado, eu quero que você aceite minha ideia, eu quero que você faça isso, faça aquilo, ou você precisa entender que há sim ali algo a ser valorizado nessa cultura familiar, que até então foi uma cultura que levou a empresa a ter muitos anos de vida. Foi de onde você conseguiu pagar a sua escola, foi de onde você conseguiu trazer novos
digamos assim, acessos maravilhosos para a sua empresa. Então, filho, cuidado. Não queira empurrar de goela abaixo toda uma ideia sua ou uma ideia nova. Na verdade, filho, você deveria começar a escolher uma área da empresa, perguntar ao pai qual é o resultado que a gente precisa naquela área específica alcançar e você começar a dar esse resultado. Eu lembro muito bem que na minha experiência na empresa, eu tinha exatos 18 anos, isso já faz algum tempo, e eu precisava conquistar esse respeito ali do meu pai. Na verdade, na época era meu pai e mais três tios. E eu precisava falar para eles que eu queria que algo mudasse. Só que eu não sabia por onde começar. Então, eu via que a empresa ela tinha muitos, digamos assim, trocas de funcionário. Era muito turnover, toda hora mudando de funcionário. E aí eu gostava muito de conversar com pessoas, eu gostava muito de tratar as pessoas bem. E eu comecei a pensar, será que eu fazendo uma reunião semanal, será que eu reunindo as pessoas dentro da empresa e olhando nos olhos dela e conversando mais com elas, como a própria Mari apresentou aqui na última fala, na primeira fala aqui do Talk. Será que isso não vai diminuir? Isso eu pensava, será que isso não vai diminuir essa rotatividade de funcionário? E foi o que eu fiz na época. Então, aquela troca muito violenta de funcionários, aquele turnover, ela acabou diminuindo, porque eu comecei a gerar toda uma fala, toda uma atenção para os funcionários, comecei a trazer eles para uma ideia de pertencimento, e ali foi o meu primeiro resultado. Será que você, filho, não está precisando pensar e conversar, construir um diálogo com o pai, para entender como é que você vai dar esse primeiro resultado? Ou essa necessidade, ao invés de olhar para a empresa e dizer que está tudo errado e querer empurrar várias ideias de goela abaixo. Porque essa competição entre fundador e sucessor, entre pai e filho, acontece muitas vezes na padaria. E isso é prejudicial, porque acaba que extrapolando toda uma construção de resultado, digamos assim, atrapalhando essa construção de resultado. Então, eu digo, filho, honre, respeite os fundadores. Essa cultura ela não pode, digamos assim, ser destruída, ela tem que ser valorizada. Você tem que entender que ser sucessor é uma continuidade de uma obra que já está sendo feita. Você vai aprimorar essa obra, você vai fazer com que essa obra ela se torne cada vez maior, respeitando toda essa base que já foi construída. Então, filho, é preciso você ser um sucessor que gera resultado, para você ter, por outro lado, todo esse respeito dos funcionários, todo esse respeito do seu pai para continuar esse legado de construção da família. E aí, você tem que começar a chamar o pai e fazer perguntas. Ao invés de dizer que ele está errado, faça perguntas. Pai, será que você não acha que poderíamos fazer assim? Ou o que que você acha? Em qual área que eu posso atuar que vai gerar um grande resultado? Construa perguntas ao invés de querer empurrar toda uma ideia e querer achar que o pai está errado, que tudo que foi construído está errado. Até porque você tem que entender que eles fizeram até aqui tudo de melhor com o que tinha. Se você tem algo novo que você está aprendendo, como é que você vai construir esse diálogo para parar, pensar e conversar com o pai essa construção de ideias? Será que você já pensou para parar um pouco nisso? Lembrar que os pais, ele tem toda uma trajetória de vida de resultado. Então, é importante valorizar esse resultado. É importante entender que essa cultura ela precisa ser respeitada. Isso não significa dizer que você vai se acomodar. Significa que você vai construir um resultado numa área. Você vai começar a dialogar, sentando com seu pai, olho no olho, para que ele entenda e tenha uma segurança de que você está ali para conquistar um resultado. E já falando também aqui para o filho, e eu quero também falar um pouquinho com o pai, comece a aceitar que você também já errou muito durante a sua trajetória e gerou uma insegurança para o pai na hora de passar esse comando. Que insegurança foi essa que você passou? Que mau resultado foi esse que você deu? Que você gerou realmente uma desconfiança? Então, é preciso, filho, você entender que em algum momento você vai errar, que em algum momento essa segurança do pai ela vai existir.
mas que no final você precisa entender qual é o ponto de conexão, qual é o ponto de diálogo onde você vai conversar com o pai o que é necessário ser feito para que construa um resultado brilhante nessa sucessão de empresas. É importante lembrar que toda vez que a gente pergunta a um pai por que ele trabalha tanto, por que ele se dedica tanto, por que ele está ali praticamente toda uma vida dentro da empresa, normalmente ele responde: é pela minha família, é pelos meus filhos. Então, essa ideia de competição não é para existir entre pais e filhos na hora de uma sucessão, na hora de um comando. Na verdade, tem que existir esse sentimento de cooperação. E aí, já entrando um pouquinho aqui com os pais, eu queria falar um pouquinho também com o fundador, com os pais. Pais, fundadores, tenham cuidado com a armadilha do fundador, que eu chamo. O que é a armadilha do fundador? Muitas vezes, o pai ou a mãe, os pais, eles constroem algo muito lindo, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito suor, e aí acaba pensando assim: ninguém faz melhor do que eu. Eu construí isso do nada e sei que ninguém faz isso melhor do que eu. E isso muitas vezes se torna um desafio, porque você cria uma paixão exagerada que gera um apego e fica um desafio você delegar. Você se cerca de pessoas, fundadores ou pais, que na verdade eles estão ali só para receber ordens, para ser mandados. Você não procura pessoas para, digamos assim, agregar por competências. Até nessa escolha, pais, de um sucessor, você tem que olhar se o filho realmente tem a competência para suceder. Porque muitas vezes existem vários filhos e nós temos que também fazer aquela avaliação se o filho tem aquela competência para a área financeira, para a gestão de pessoas, ou ser um gestor como um todo, ou não. Se ele vai ser apenas herdeiro, um sócio herdeiro, que tem direito, mas que não vai participar da gestão. Então, pais, cuidado. Vamos refletir a hora de passar o bastão. Vamos refletir se não está sendo um apego, uma paixão exagerada, onde você quer continuar cercado de pessoas que só obedece e você está ali para mandar, gerando uma centralização exagerada. E muitas vezes o filho fica naquela sensação de que eu não posso falar, eu só tenho que obedecer, e isso não traz uma relação, digamos, de benefícios para a empresa. Então, pais, cuidado, muito cuidado com essa, digamos assim, armadilha do fundador que fala para você mesmo, onde eu fiz isso tudo do nada e ninguém faz melhor do que eu. E aí você não consegue delegar, você não consegue se cercar de pessoas com competências que possam sim discordar, mas uma discordância buscando melhores resultados e não discordar por discordar. Então eu digo, fundadores, pensem, criar um organograma por competências, por pessoas que realmente estão preparadas, e não aquele organograma que acomoda a família e que por muitas vezes é só para poder ser bonzinho com a família. Isso também não gera resultado. E o que eu digo para você, fundador, pense na jornada do sucessor. Pense que seu filho, ele nasceu dentro de uma família onde existe um empresário que precisa olhar para a continuidade, para esse legado. E essa jornada do sucessor, ela precisa ser feita para ontem. Muitas vezes, pais não conhecem os filhos, filhos não conhecem os pais, chega ali, vai levando, levando, chega aos 18 anos e quer levar o filho para dentro da empresa. Pais, será que isso vai dar certo? Muitas vezes você nem falou com o filho sobre o negócio, você nunca levou o filho para dentro da empresa. Ou por muitas vezes você levou aquela fala para dentro de casa, muito das reclamações dentro da empresa. Como é que está a cabeça desse filho? Será que ele quer assumir esse negócio? Será que ele não está apavorado por tantas falas negativas? Ou será que você também, por muitas vezes trabalhando, esqueceu de sentar com o filho sobre coisas familiares, sobre assuntos familiares que eram necessários, e o filho viu que o negócio estava atrapalhando essa relação familiar. E isso afastou você do filho. Então é preciso olhar um pouco mais, fundador, para essa jornada do sucessor. É preciso, desde ontem, sentar com o filho, amá-lo verdadeiramente e explicar para o filho que existe uma jornada de empresário, de ser empreendedor, de ser gestor, que ele vai precisar construir junto com você, se assim ele decidir realmente escolher isso, porque você também não vai poder
forçar essa escolha. Muitos pais, eu já convivi com isso, que de repente, olha, você é meu filho, vai ter que assumir. Eu digo para você, não funciona. Tem que existir um desejo, tem que existir uma vontade de gerar essa competência, de fazer esse trabalho de aprendizado para que ele continue a empresa com muito sucesso. E, por outro lado, também tem os pais que protegem demais os filhos. Tem uns pais fundadores que têm uma super proteção, que não quer que o filho vá lá dentro da padaria e forneie o pão, ou de repente malhe o pão, ou limpe um chão, e fica nessa super proteção. E aí o que que acontece? O filho muitas vezes não entende, desde lá do chão de fábrica, como é que funciona a empresa. Será que, fundador, nessa jornada do sucessor, você não tem que deixar o filho experimentar por todos os setores da empresa e entender a realidade de cada local para que ele saiba até cobrar, para que ele saiba até a importância de como lidar com toda aquela equipe. E é muito importante, você, fundador, que você entenda se você está super protegendo ou se você está, digamos assim, gerando dentro de você, não, isso é meu, eu não posso largar, deixa que eu construa isso sozinho. É preciso, fundador, entender a hora de passar o bastão. É preciso entender que a sua obra é linda e que, na verdade, os seus filhos, que foram seus sócios naturais, que são seus sócios naturais, eles precisam aprender como lidar com essa obra linda para que continue o legado da empresa. E aí, eu queria dizer para vocês, donos de padarias, confeitarias, nós que temos empresas familiares, 90 a 95% das padarias são empresas familiares, e eu digo isso porque eu convivo muito com isso, e é interessante quando a família dá muito certo na empresa, é ótimo, mas eu vi que só dá certo família na empresa quando há um entendimento que a família entra por competência. O organograma está lá, feito por pessoas que se encaixam pela competência da atividade, e não porque o pai, eu preciso empregar o meu filho, o meu sobrinho, a minha irmã, e isso é ruim. Então, pais, conheçam melhor seus filhos. Fundadores, conheçam melhor seus sucessores. Sentem à mesa, conversem mais sobre negócios com ele. Entendam que a superproteção, ela atrapalha, mas que também o seu apego exagerado por tudo que você fez, ela também atrapalha. Construa esse diálogo que gera pontes. Comece a discutir com o filho que ideias novas ele pode trazer. Nós teremos aqui a Rita Gonçalves, nossa presidente da BIP Jovem, falando sobre chat GTP, tecnologias novas que tem que vir para dentro da empresa. Como é que o filho vai falar isso com o fundador que, de repente, nunca utilizou isso para crescer tanto a empresa? É importante esse diálogo, é importante a lembrança que quem tem sócio tem patrão. Então, sócios, filhos, pais, vocês são sócios, vocês são patrão um do outro, patrões um do outro, e precisa dar essa satisfação. Então, é com esse recado que eu termino aqui esse talk show. Precisamos entender, filhos, por um lado, que existe uma obra linda dos seus pais, dos seus fundadores, que ela precisa ser continuada. Ela precisa ser gerado um legado forte, e você tem que continuar crescendo esse legado. E filhos, pais, por outro lado, na verdade, pais, por outro lado, você precisa entender que os seus filhos são seus sócios naturais e são eles que vai dar continuidade a essa obra linda que você construiu. Muito obrigado e estou aqui à disposição. Muito obrigada a você, William. A gente está com um tempo bem avançado, mas eu vou ler aqui o comentário do Alexandro França Martins. Ele fala: William, parabéns. Como proceder quando o filho não quer assumir a empresa? Podemos procurar um colaborador que tenha perfil para assumir? Um abraço, meu amigo. O nosso amigo Alex, presidente do Sindipan, também quero agradecê-lo pela oportunidade de estar aqui. E queria dizer para ele o seguinte: eu sou defensor de que obrigar o filho é muito ruim. E se o filho fala que não quer assumir, isso é de uma sinceridade tremenda. Muitas vezes o que eu falo para o pai é: entendo por que ele não quer assumir. Foi porque ele não participou de uma jornada para suceder e não entende realmente o que a empresa pode dar resultado para ele, ou se realmente ele não tem aptidão, ele quer outro, ou fazer outro negócio. E digo, pais, respeite a escolha dos filhos. Agora, ele vai ser um sócio, ele é um herdeiro.
que você tem que entender busca a pessoa com competência para tocar esse negócio no lugar dele. E ele vai participar lá dos resultados, vai ter que entender de balanço para poder continuar usufruindo como sócio herdeiro. É isso que eu tenho a te falar. Perfeito. William, muito, muito obrigada, viu, por você Obrigado, ter Jéssica. participado aqui com a gente. O nosso tempo é curto, infelizmente. Mas, gente, quem quiser continuar acompanhando o William, pegando várias dicas sobre isso, tudo que ele falou aqui, é só seguir o @williamalves.digital. Tudo juntinho, não é, William? Isso, Jéssica. Muito obrigado. Então é isso, gente. Segue lá o William, porque vale a pena. E se você ainda não segue o @abip Panificação, aproveita para fazer isso agora. Lá a gente está divulgando várias campanhas gratuitas para o panificador. Tem live para você ficar por dentro das coisas. O evento, por exemplo, esse, a gente divulgou por lá em primeira mão. Tem tendências, novidades, resultados do setor, muita coisa boa acontecendo por lá, tanto nos nossos stories quanto no nosso feed. Então interage lá com a gente, que vai ser um prazer ter você. Nós vamos fazer aquela pausa, mas é rapidinho, é um minutinho e a gente já volta com um assunto que mexe no seu bolso. A gente já volta. Tchau, tchau.